Amados, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o cabeça da igreja, o nosso único pastor, o nosso Senhor. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Que nesta tarde desta terça-feira, 1º de junho, todos possam se encontrar bem, felizes, alegres, reinando e triunfando em graça. Quero pedir a ajuda de vocês, que me ajude a divulgar e compartilhar o meu canal. Quero agradecer aos novos inscritos e a todos os inscritos do meu canal. Como sempre digo, o meu intuito é que esta palavra seja alcançada por muitas pessoas que ainda se encontram presas nesses lugares e que elas possam terem os seus olhos abertos e gozar da plenitude da liberdade da graça de Deus. Esse é o nosso intuito. Queridos, quero fazer uma reflexão, como venho fazendo já há alguns dias, e eu quero dar um tema a essa reflexão. Você pode experimentar a liberdade. E quero fundamentar isso no Salmo 118, versículo 24, que diz assim, e eu vou ler: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versículo 24. Querido, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E eu quero partir de uma pergunta: como você está hoje? Você está alegre? Feliz? Ou está dominado por tristezas e frustrações? Eu não sei como você se acha no dia de hoje. Alegre, feliz, ou dominado por tristezas ou frustrações? Não faça cadeia para si mesmos. É isso que percebemos que muitas pessoas têm feito ao longo da vida, cadeias para si mesmo. Mas eu quero te dizer, transforme-se, experimente a liberdade. Depende somente de você. Basta você querer. A vida é feita de escolhas. E você pode tomar uma atitude. Você pode tomar e deve tomar uma decisão e experimentar a liberdade. Lembre-se do que o Jesus Nazareno disse: eu vim proclamar liberdade aos cativos. Palavra do Cristo Nazareno, que está lá nos livros históricos, quando lá é relatado toda a sua trajetória como humano que foi naqueles dias. E então ele andava e ele dizia: eu vim proclamar liberdade aos cativos. Daí eu pergunto, será que você colocou uma corrente na entrada da sua mente para fechá-la? Porque é assim que muitos se encontram. As suas mentes estão acorrentadas. E com isto, elas têm trazido para si mesmo cadeias. E é onde essas pessoas se encontram aprisionadas. Toma uma atitude. Determine. Experimente viver a liberdade. Uma liberdade em Cristo Jesus. Uma liberdade sobre a orientação de Cristo, tendo a sua mente
uma liberdade como uma pessoa espiritual, mas não como uma pessoa carnal. Porque os carnais, eles são conduzidos para as práticas das obras da carne. Mas os espirituais não. O homem espiritual, ele é voltado para as coisas do alto, para as coisas de cima, para as coisas de Deus. Ele pensa toda hora, está em comunhão, em adoração com o Pai, com aquele que habita no seu espírito e testifica que ele é filho de Deus. Ele pensa nas coisas dos céus, ele pensa nas coisas de cima. Ele está assentado com ele nas regiões celestiais. Muitos de nós temos uma ideia geral daquilo em que cremos, mas se pensarmos em aceitar novos conceitos, isso nos assusta. É isso que acontece com muitos. As pessoas são presas a tradições, a costumes, e não abrem mão desses costumes, dessas tradições. Daí que elas se encontram presas, acorrentadas a um sistema, às vezes religioso, a um sistema político, seja lá o sistema que for. E então, quando ela tem que tomar uma atitude para adquirir novos conceitos, ela então se assusta. Quantos têm vontade de se libertar desse jugo pesado que é colocado sobre os seus ombros dentro desse sistema religioso, nessas instituições religiosas, mas eles não têm coragem de romper, de quebrar essas correntes, de permitir que as suas mentes sejam abertas e passam a viver Cristo. Mudança assusta. Mudança apavora. Daí que muitos até querem, mas não têm atitude, não têm coragem. Eu sei que é difícil, eu passei por isso. Eu vivi 46 anos acorrentado, aprisionado a tradições, ao sistema religioso, lendo nas cartilhas deles, fazendo aquilo que eles queriam que eu fizesse. E eu não me conformava com muitas coisas que eu percebia, que eu via ali naqueles lugares, mas não tinha coragem de tomar uma atitude, porque a mente estava cauterizada. Tinha medo de que coisas acontecessem comigo, porque eles ameaçam as pessoas. Eles não deixam as pessoas viverem a liberdade em Cristo Jesus, apesar de que eles dizem isso teoricamente, de lábios, mas a prática não é permitida. Daí que romper é muito difícil, tomar uma atitude é muito difícil. E eu louvo e glorifico a Deus, porque há 4 anos eu me libertei desse sistema religioso e vivo o Evangelho da graça de Deus. Hoje eu digo, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre em Cristo Jesus. Hoje eu sei o que é reinar e triunfar em graça. Hoje eu sei o que é adorar o Pai em espírito e em verdade. Hoje eu sei o que é ter a mente de Cristo. Hoje eu sei o que é cultuar de forma racional. Hoje eu sei que Cristo vive em mim. Hoje eu sei que o meu espírito é revestido de carne, no meu espírito habita o Espírito Santo de Deus. E então eu sou guiado, eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Eu não permito que homens me dirija, que coloquem sobre mim preceitos, que coloquem sobre mim rudimentos, porque eu sou livre, eu tenho uma liberdade plena em Cristo Jesus. Queridos, colocar uma corrente na mente, impedindo para que ela afluam pensamentos novos que poderiam descarregar ali uma imensa prosperidade e é uma das maiores tolices que poderíamos cometer. Então, por que o fazemos? Porque nós criamos essas correntes à entrada de nossa mente. É isso que fazemos. E com isso, a nossa mente se acha
bloqueada, como muitos no sistema religioso se encontra mentes bloqueadas. Eles até citam um versículo, salvo engano, de Salmo, que diz assim: não remova os limites antigos. E eles se prendem nisso. Eu ouvi isso uma vez de um pastor, que nós não deveríamos nunca remover os limites antigos. Então todos os conceitos, tudo aquilo que nos foram ensinado, nós não poderíamos questionar. É assim que eles ensinam. E é assim que as pessoas vivem nesses lugares. Até muitas das vezes lá no âmago da sua alma, as pessoas pensam diferente, questionam: será que isto está certo? Mas elas não têm coragem de romper, de tomar uma atitude e partir para essa liberdade. As oportunidades surgem e não há aqueles que possam aproveitar, porque o medo não deixa. As mentes estão bloqueadas. Mas podemos romper essas correntes e transformar-nos. Quantas pessoas se acorrentam? Quantas? E vivem assim. Nós, do Evangelho da Graça de Deus, não temos nada contra essas pessoas. Nós amamos essas pessoas porque sabemos que elas são eleitas, que elas são propriedade exclusiva de Deus. Mas nós nos compadecemos delas. Queremos que elas se transformem, queremos que elas se libertem e viva a pessoa bendita de Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, e que essas pessoas passam também a reinar e triunfar em graça. É isso que nós queremos, é isso que nós propomos. Como as pessoas se deixam acorrentar, acreditando nos pensamentos negativos que são colocados na sua mente. Algumas pessoas voluntariamente pegam as correntes e se prendem nelas. Eles não conseguem perceber que estão presos, que estão acorrentados. Independente de grau de escolaridade. Porque nesses lugares tem muitas pessoas que têm terceiro grau, têm faculdade, pós-graduação, até mestrado, mas essas pessoas não têm coragem de romper. Ali na religião, elas acatam tudo que lhes ensinam, que lhes digam que tem que fazer, sem nenhum questionamento. Essas pessoas, elas leem livros e mais livros, livros e mais livros. Mas eles aceitam tudo o que está escrito na Bíblia. E eles então são orientados a cumprir tudo aquilo que os seus líderes lhes ensinam, tudo aquilo que os seus líderes lhes digam que tem que fazer. Daí que eles ficam presos, acorrentados. Outras forjam suas próprias correntes e se tornam responsáveis pela própria prisão. Muitos são acorrentados pelos seus líderes, mas outras por si mesmo. Algumas pegam suas correntes e outras fazem correntes e outras rompem correntes. Que você seja essa que rompa, que venha romper correntes. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Ele não tem nos dado. Se você é covarde, se você não tem coragem de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, saiba que não foi Deus que te deu esse espírito de covardia. Pelo contrário, Ele quer que você viva uma liberdade plena nele, que você seja guiado e dirigida por Ele, que Ele dirija a sua vida sem reserva. É isto que Deus quer. Mas Deus nos dá poder, nos dá amor e nos dá moderação. Esse é o espírito que Ele nos dá.
espírito de amor, espírito de moderação e espírito de poder, não de covardia. Toma uma atitude, receba esta palavra, se liberte, transforme-se. Ele não nos dá um espírito de dúvida, não é Deus quem nos dá. Se você está em dúvida, para tomar uma atitude, para tomar uma decisão, saiba que não é Deus que te dá ou que te dá esse espírito de dúvida, nem de ansiedade e inquietação, Ele também não te dá. O Cristo Nazareno diz lá em Mateus, capítulo 6, não andeis ansiosos nem inquietos com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Então a inquietação, a ansiedade não é dada por Deus. Tampouco nos dá pensamentos negativos. Tais pensamentos não procedem de Deus. Faça essa pergunta para si mesmo. Questione o porquê dessa situação que você está vivendo. Eu pergunto, você quer mudar? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você quer mudar? Você quer mudança? Você quer transformação na sua vida? Se você responder que sim, eu te digo, então você precisa romper com os grilhões dos pensamentos negativos. Se não for assim, não tem como. Você continuará com dúvida. Você continuará acorrentado com a sua mente, com os grilhões negativos. Mas se você quer mudar, você precisa romper com os grilhões dos pensamentos negativos. Aquela corrente de pensamentos negativos, você precisa quebrar cada elo. Até que você se solte e se torne livre. E bata no peito e diga, eu estou livre, eu sou livre. E daqui para frente eu vou reinar e triunfar em graça. Daqui para frente, Cristo vai habitar na minha mente e eu vou viver uma vida somente para Ele, pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima, pensando nas coisas de Deus. Você vai entender e compreender que você está aqui por um pouco de tempo, que a sua morada não é aqui. Nós estamos reinando e triunfando aqui em graça, vivendo o reino de Deus aqui nesta terra, mas nós estamos a caminho dos céus, onde um dia o nosso espírito voltará para o Pai, revestido de um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, e assim estaremos para sempre com Ele. Essa é a nossa esperança, é a certeza que temos nesse Evangelho da graça de Deus pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo dos gentios. Não esse evangelho da instituição religiosa, não esse evangelho do sistema religioso que atrofia, que prende, que aprisiona, que coloca fardos pesados, jugos pesados, e as pessoas vivem achando até que naqueles momentos que passam ali, naquelas chamadas reuniões, que eles chamam de cultos, dentro dos templos religiosos, que eles chamam de igreja, aonde muitos, levados pela emoção, pelo sentimento, elas pulam, gritam, e muitas das vezes até riem, e dependendo, chora também, achando que aquilo é cultuar a Deus em espírito e em verdade, achando que aquilo é um culto racional. E quando saem dali, elas voltam para a normalidade. E voltam no próximo culto ou na próxima reunião a viver intensamente essas coisas levadas pela emoção e pelo sentimento. O Evangelho da graça de Deus te leva a viver, a adorar Cristo 24 horas por dia. Toda hora, todo instante.
Você se reúne como igreja em todos os lugares que você for, ou em todos os lugares que você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, nas ruas, nas suas caminhadas, em tudo aquilo que você estiver fazendo, porque esse é o entendimento que o Evangelho da Graça de Deus te dá, e essa é a liberdade, essa é a transformação que este Evangelho nos fez. Uma corrente leva a outra, um elo leva a outro. O medo produz ansiedade, a ansiedade produz insegurança, e a insegurança produz falta de coragem, e é assim que temos aí um ciclo completo de pensamentos negativos. Talvez você não queira admitir isso, mas faça uma reflexão, medite nisso. O medo produz ansiedade. Eu tenho uma pregação nesse meu canal que eu falo de 4 coisas que levam as pessoas a frequentarem os templos religiosos. E eu falo do inferno, eu falo medo do diabo, eu falo medo da morte, falo medo do devorador. E essas pessoas estão, a maioria enquadrada nessas coisas. Elas estão lá porque tem medo do inferno, tem medo da morte, tem medo do diabo e tem medo do devorador. O medo produz ansiedade e elas vivem ansiosas. E a ansiedade produz nessas pessoas inseguranças. A maioria delas não tem certeza de salvação. Mas nós do Evangelho da Graça dizemos a ela: você é salvo, você é eleito, você é um predestinado, você é propriedade exclusiva de Deus. Mas elas mesmo não têm essa certeza, elas não têm essa segurança, elas não têm essa convicção, porque as instituições religiosas tiram a certeza, a convicção dessas pessoas de salvação. Porque lá eles dizem que as pessoas fazem, as pessoas estão pecando, estão errando, e então elas são afastadas de Deus. Eles dizem: o Espírito Santo não está mais em você, e você precisa se consertar, você precisa confessar os seus pecados, você precisa voltar. É assim que eles falam, é assim que eles dizem, é assim que eles ensinam, e isso traz insegurança às pessoas. E as pessoas inseguras, falta nelas coragem de tomar uma atitude, de tomar uma decisão. Rompa com esses grilhões de pensamentos negativos. Tenha pensamento positivo. Então é muito triste essas pessoas que vivem assim. O medo produzindo ansiedade, a ansiedade produzindo insegurança, e a insegurança, a falta de coragem. Isso é muito triste. Então eu quero te dizer: viva a grandeza do Cristo ressuscitado. É o Cristo ressurreto, não é mais o Cristo Nazareno. Não é fazendo tudo que o Cristo Nazareno fez, como eles mandam, como eles ensinam, mas sim vivendo por fé, andando por fé, como Cristo ressurreto nos ensinou. Os grilhões já foram quebrados. Tome posse disso. E uma maravilhosa transformação já aconteceu. É assim que você tem que pensar, é assim que você tem que agir. Creia tão somente e ande e viva por fé. Porque a palavra nos ensina: o justo viverá pela fé. Tome posse, experimente uma exultante realidade de liberdade. E essa liberdade você só encontra no Cristo ressurreto, no Cristo ressuscitado. O Cristo Nazareno, ele cumpriu leis, ele viveu sobre rudimentos, sobre preceitos. E é assim que acontece com você que está preso dentro desse sistema religioso. Então eu te convido: rompa hoje, toma uma atitude, tenha coragem, viva essa grandeza exultante dessa liberdade em Cristo Jesus.
Tu és um abençoado, meu querido. Tome posse de todas as sortes de bênçãos. Não vive futuralizando, mas viva tudo aquilo que Ele te deu, tudo aquilo que Ele fez por você. Tome posse de todas essas coisas, andando e vivendo por fé, reinando e triunfando em graça, sob a orientação do Espírito Santo. Cristo é o cabeça, Ele é o seu único pastor, Ele é o seu único Senhor. E permita que, doravante, Ele possa dirigir sem reserva a sua vida. Experimente viver essa plenitude do Evangelho e da graça de Deus. Só quem vive é quem sabe. É gostoso. É gostoso. É como ele disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.